Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Eu me chamo professor Laércio Miranda, de língua inglesa, aqui, do nosso projeto Papa Mike. Bora pegar pesado em relação à língua inglesa dentro dos nossos aspectos estruturais, pensando nas nossas avaliações aí de bombeiro, beleza? O certame de bombeiro, costuma ser um certame na qual a estrutura gramatical é bem pesada. Então a gente tem que estar muito atento, no aspecto gramatical, estrutural, pensando na nossa avaliação, ok? Gente, bora começar? Não vamos perder tempo não? Bora, ó. Ripa na chulipa. Gente, venham aqui comigo na minha tela, por favor. Galera, que nem eu falei com vocês, quando eu falo em relação à estruturação, eu estou falando sobre muitos aspectos. Então, quando eu falo em tempos verbais, nós temos uma variação de tempos verbais em inglês muito grande, tá? Mas quais são aqueles que a gente tem que tomar um cuidado maior? Nós começamos pelo Simple Present. Apesar do nome, ser bem convidativo, Simple Present, presente simples, as pessoas falam assim, então é bem de boa. Galera, difícil ele não é. Mas falar que ele é simplista, ele não é. Tá? Qual que é o grande lance do Simple Present? Tá? O Simple Present é utilizado para descrever ações, ou seja, eu estou falando sobre situações habituais, hábitos, rotinas, onde eu trabalho eventos, hábitos que acontecem regularmente no presente. Ou seja, para poder vislumbrar melhor o que ele está dizendo. Simple Present, ele é utilizado para falar sobre hábitos, rotinas, situações do nosso dia a dia, condições verdadeiras, tá bom? Nessa aula de hoje nós iremos visualizar, tá, as estruturas, usos e dicas dentro da relação do Simple Present, ok? Antes de mais nada, a gente é importante saber qual que é a função. Porque, galera, vamos lá. A gente fala o seguinte, eu sei o que é o Simple Present, mas quando eu pergunto para alguém qual é a função do Simple Present, o que a pessoa já dá aquela titubeada? Falar do presente. Tudo bem, eu sei que eu estou falando do presente, tá? Mas o Simple Present está falando sobre, primeiro ponto, hábito, rotina. Tá? Eu estou retratando situações habituais ou rotineiras. Por exemplo, é muito usual para poder descrever uma rotina do meu dia a dia. Por exemplo, I wake up at 5:30 a.m., Ou então aqui como está no meu exemplo aqui na tela, I eat breakfast every day. I eat breakfast every day. Eu tomo, o café da manhã todos os dias. É um hábito. A partir do momento que eu falo uma ação que eu faço que seja comum à minha vida, é um hábito. Ok? Então, o Simple Present ele é usado para descrever ações e eventos que acontecem normalmente, cotidianamente, rotineiramente, tá? Então, I eat breakfast every day. Beleza. Segundo ponto, quando eu falo sobre fatos e verdades gerais, seja, situações verdadeiras, tá? No caso, quando eu uso Simple Present para fatos, verdades, eu estou usando para expressar, verdades gerais. Por exemplo, the Earth revolves around the Sun, ou seja, a Terra, o planeta Terra, dá a volta ao redor do Sol. Ok? Prestem já um pequeno cuidado e atenção aqui, tá? The Earth. Como eu falei para vocês, the Earth é o planeta Terra, tá? E aqui na frase anterior, então ele é o meu sujeito, porque aqui eu tenho um verbo de ação, revolves, ok? Então esse aqui é o meu sujeito. Então, só que como eu estou usando um sujeito, que é um objeto, tá? Esse objeto está no singular, é como se eu estivesse usando o pronome it. It revolves around the sun. Ou seja, dá a volta ao redor do Sol. No Simple Present, já a primeira dica, a gente vai chegar lá, mas já vou puxando vocês aqui comigo, hein? No Simple Present, quando for terceira pessoa do singular,
Lembrando que a terceira pessoa do singular, tá, gente? Ó, third person singular. A terceira pessoa do singular é o he, é o she, é o it. Toda vez que um simple present for terceira pessoa do singular, o verbo vai sofrer mudança. Que mudança? Ou ele ganha o S, ES ou IES, porque vai depender do verbo, ok? Vamos voltar na frase anterior, do ponto número 1, que é de rotinas e hábitos. Como aqui eu não estou usando terceira pessoa do singular, é o I, que é a primeira pessoa do singular, tá? Ou seja, então ele não sofre mudança, então o verbo não muda. I eat. Se fosse aqui Mike, Mike eats, ele ganharia o S, porque na terceira pessoa do singular o verbo sofre mudança. Então vocês podem ver aqui no exemplo 2, the earth revolves. Viu que ele tem o S? Não é porque está no plural, porque não existe verbo no plural, tá bom? Mas é porque está usando a terceira pessoa do singular. Já vai guardando esse detalhezinho. Lá na frente você vai ver que faz muito mais sentido. Terceiro ponto. Programações e agenda. O Simple Present pode também ser usado para falar sobre programações, agenda. Ou seja, quando eu quero falar de uma situação que vai acontecer, tá? Mas para isso eu não tenho uma coisa chamada Simple Future? Tem, tá? Mas eu posso utilizar o Simple Present para estabelecer uma relação futura. Para isso, basta eu colocar um advérbio ou locução adverbial de tempo futuro. Por exemplo, my flight departs at 10 a.m. O meu voo sai às 10 da manhã. Digamos que agora seja às 7. Então, às 10 da manhã está no futuro. Eu posso utilizar o Simple Present com um advérbio ou locução adverbial de tempo ao final para indicar que aquela ação vai acontecer em um tempo futuro. Ok? Continuando. Mas isso aqui, galera, é só a introdução. Vamos com calma. Agora sim, a gente entra no aspecto que a gente tem que tomar cuidado com o Simple Present. Nós já falamos de função. Qual é a função do Simple Present, né? Então, nós já abordamos qual que é a função do Simple Present. Falar de hábito, rotina, tá? Ou de agenda, ou seja, para falar de uma ação futura que vai acontecer em um futuro bem próximo, né? Tudo bem, não tem que se preocupar muito com isso não, tá? Mas é importante saber que o Simple Present, ele é falado sobre rotina, verdades. Agora, a gente entra no aspecto da estrutura. Porque agora há pouco eu falei para vocês tomarem um cuidado, né? Qual cuidado? Com a terceira pessoa do singular, tá? Antes de eu apresentar a estrutura em si do Simple Present, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar uma rabiscada aqui para vocês entenderem, relembrarem alguns aspectos comigo, tá bom? Galera, toda vez que eu falar sobre tempos verbais, inevitavelmente eu estou falando de pronomes, tá? Então, vou colocar aqui pronouns. Quando eu falo em pronomes, gente, eu tenho uma categoria de pronomes enorme em inglês. Mas vamos falar do que nós chamamos de subject pronouns. Subject pronouns ou pronome caso reto, tá? São os pronomes sujeitos, são aqueles que executam a ação. Quais que nós temos em inglês? I, you, he, she, it, we, you e o they. Ok? O he, o she e o it, eu vou pedir o cuidado para vocês. Por quê? Porque o he, she e it é o que nós chamamos de terceira pessoa do singular, tá? Terceira pessoa do singular. No Simple Present, toda vez que eu utilizar a terceira pessoa do singular, o verbo vai sofrer mudança, tá? Obrigatoriamente o verbo sofre mudança. Então, tome cuidado com isso. Já a gente entra nesse mérito. Laércio, mas quando não for terceira pessoa de singular, quando for qualquer outro sujeito, o verbo sofre mudança? Sofre não, gente. Quando for I, you, we e o they, eles não sofrem mudança. O verbo vai manter a sua forma padrão. Tá ok?
I, eu, you, você. He, ele. She, ela. It, não tem tradução it. O it é utilizado para substituir um objeto, um animal, uma ideia no singular, mas ele tem a função sintática, né? We, nós. O segundo you, vocês, né? É o plural. E o they, eles ou elas. Ok? Agora vamos trabalhar a estruturação. Eu vou começar trabalhando a estruturação básica. Por exemplo, aqui, ó, na forma afirmativa, eu sempre utilizo o sujeito, verbo na forma base mais o complemento. Exemplo, I work in an office. Vocês podem perceber, ó, eu trabalho em um escritório. I, sujeito, work, verbo, depois meu complemento. Né? Se eu trabalho em algum lugar. In an office, né? Em um escritório. Preste atenção, galera, porque como eu estou usando I, o verbo não sofreu mudança. Se fosse you, seria you work. Se fosse we work. They work. Porém, se eu pego isso aqui e jogo para a terceira pessoa do singular, ficaria como? Vou colocar aqui, ó, ou he, ou she, works in an office. Perceberam, galera, que o verbo ganhou um S porque está na terceira pessoa do singular? Bom, Lécio, então deu para entender que toda vez que for terceira pessoa do singular, o verbo ganha o S. Sim, todos os verbos? Não. 70% dos verbos vai ganhar o S. Os outros 30% vocês vão ter que tomar cuidado, tá? Por exemplo, quando o verbo for um verbo terminado em Y, precedido de uma consoante ou precedido de uma vogal, tá? Vamos colocar aqui, tá? Outra situação. Vou colocar aqui, ó, she. Eu vou colocar o verbo play. Como she é a terceira pessoa de singular, o verbo play é um verbo terminado em Y precedido por uma vogal. Então ele só ganha o S. She plays tennis. Ok? É a regra geral. Porém, se o verbo é terminado em Y precedido por uma consoante, a coisa muda, galera. Por que que muda? Simples, porque quando o verbo é terminado em Y precedido de consoante, por exemplo, o verbo study, ele é um verbo terminado em Y precedido por uma consoante. Nós iremos tirar o Y para colocar a terminação IES. She studies English. Ela estuda inglês. É um hábito. Ok? Então, verbos terminados em Y, eu tenho que prestar atenção que vem antes dele. Ok? Bom, eu vou colocar uma outra setinha aqui para cima. Beleza? Lá essa é só essa regra? Não é não, gente. Tem uma regra que ela demanda um cuidado enorme para vocês. Qual? Verbos terminados. Bora lá, tá? Vou colocar aqui, ó. Verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O, estes verbos, quando for terceira pessoa do singular, ó, terceira pessoa singular, eles vão ganhar a terminação ES. Ok? Exemplo, he, watch. Como o verbo watch termina em CH, e eu estou usando a terceira pessoa do singular, que é o he, ele ganha a terminação ES. He watches TV at night. Ele assiste TV à noite. É um hábito. Entenderam? Então, gente, presta atenção aí na questão das regras. Ô, Lécio, são poucas as regras. São poucas as regras. Só tem mais uma aqui que vocês vão ter que tomar cuidado. Que é quando eu tenho o verbo have.
o have na terceira pessoa do singular vira has. Então, por exemplo, ó, he has a new car. Ele tem um carro novo. Bom, Laércio, beleza, mano. Tô percebendo que quando não é terceira pessoa do singular, o verbo não muda em absolutamente nada. Porém, quando é terceira pessoa do singular, o verbo muda. Ou ele ganha o S, ou ele ganha o ES, ou ele ganha o IES. Exatamente. A exceção a essas regras, gente, é o have. O have ele é o único verbo no Simple Present que é categorizado como verbo irregular. Então, toda vez que for terceira pessoa do singular e você for usar o verbo have, ele se transforma em has. Exemplo: I have a car. You have a car. He has a car. She has a car. Ok? Espero que até agora esteja indo tudo maravilhosamente bem. Agora, gente, cuidado, porque todas essas regrinhas aqui, elas só são aplicadas, gente, na forma afirmativa. Somente na forma afirmativa. Putz, Laércio. Então, mano, quer dizer que na forma negativa a coisa muda. Muda, mas ela é mais fácil. Porque essas regras, elas não existem na forma negativa e interrogativa. Tá? Eu não tenho que prestar atenção, por exemplo, na forma negativa, se o verbo vai sofrer flexão por conta de verbos auxiliares. Ok? Por exemplo, vamos aqui na forma negativa agora. Tá? Na forma negativa, vocês podem perceber que a frase na forma afirmativa, com o exemplo, era I work in an office. Na forma negativa, basta colocar ele na forma negativa, que é um verbo auxiliar. O verbo auxiliar don't, ele está auxiliando, está colocando a frase na forma do presente, tá? Seja simple present, negativa, negative, para os sujeitos I, you, we e o they. I don't work in an office. You don't work in an office. We don't work in an office. They don't work in an office. Eu não trabalho no escritório. Você não trabalha no escritório. Nós não trabalhamos no escritório. Eles ou elas não trabalham no escritório. Agora, quando for terceira pessoa do singular, tá, gente? A coisa muda. Porque eu não vou usar o don't. Para a terceira pessoa do singular, basta colocar o doesn't. E aquelas regras do simple na forma afirmativa se perdem todas. O verbo tem que voltar para a forma base. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar a mesma frase, só que na terceira pessoa do singular. Ó, vou colocar aqui she, que é a terceira pessoa. Tá bom? Como é a terceira pessoa do singular, eu não posso usar o don't. Eu tenho que usar o doesn't. She doesn't work in an office. Perceberam que eu usei um verbo auxiliar específico para a terceira pessoa do singular? Então, como eu utilizei um verbo auxiliar específico para a terceira pessoa do singular, o verbo de ação perde aquela regra e volta a ser normal. Lá, se eu colocar she doesn't works, errou tudo. E aí que eu já começo a falar para vocês tomarem cuidado pensando em uma avaliação. Pensando numa prova, num certame. Lembre-se, o avaliador, aquele sujeito, aquele grupo, na verdade, que não é só um avaliador, o grupo de avaliadores, eles não são gente boa, cara. A função deles lá é testar vocês. Então, se ele coloca um she doesn't works e você marcar, você errou. Por quê? Porque eu já estou usando o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar já está falando ou semelhante. Você já está usando terceira pessoa do singular. Eu sou o verbo auxiliar para a forma do simple present, negativo, terceira pessoa do singular. Então, o verbo de ação, você vai perder toda
aquelas mudanças que você sofreu e vai voltar a ser aquela pessoa simples que você era. Pronto, é isso. She doesn't work in an office. Se eu fosse colocar essa frase aqui, ó. She ficaria como? Doesn't plays? Não. She doesn't play tennis. She studies English. She doesn't study English. Viu? Usei verbo auxiliar, verbo de ação perde a regra e volta a ser quem ele era. Ok? Só um cuidadozinho, é que é o seguinte, tanto don't quanto doesn't são formas abreviadas, são verbos auxiliares para estabelecer forma negativa, tá? O don't, se você quiser, você pode usar a forma completa do not. E o doesn't, a forma completa é not. É que a forma abreviada é a forma mais comum. Ok? E, por último, mas não menos importante, a forma interrogativa. A forma interrogativa é muito parecida com a forma negativa, por conta de verbos auxiliares. Tá? Olha a sequência daquela frase, I work in an office. Na forma interrogativa, eu vou precisar de um verbo auxiliar, ok? O verbo auxiliar para a forma interrogativa, para o I, you, we and they, I, you, we e they, é o do. Do you work in an office? Você trabalha em um escritório? Agora, se for para a terceira pessoa do singular, galera, vai ficar como? Terceira pessoa do singular, lembra-se que é o he, she, it. Perfeito? Como na terceira pessoa do singular é o verbo auxiliar muda, o verbo de ação volta para a forma normal. Então aqui, ó, she works in an office, na forma negativa, she doesn't work in an office. Então, na forma interrogativa, does she work in an office? Como eu estou usando does, o verbo de ação volta para a forma normal e pede aquelas regras do S, IES ou IES. Ok? Olha o outro exemplo. Does she play tennis? Usei o verbo auxiliar, o verbo de ação volta para a forma padrão. E does she study? Usei o does, o verbo de ação volta para a forma padrão. Does she study English? Entenderam? Lembrando que o does sempre para terceira pessoa do singular. Já o do para outros sujeitos. Beleza? Galera, o Simple Present ele é um tempo verbal extremamente usual, tá? Ele vai estar nos seus textos e ele pode ter uma função muito grande nos seus aspectos de questões, ok? Bora lá, dando uma continuada. Como a gente está falando sobre a relação do Simple Present, vamos voltar aqui que nem eu falei para vocês antes. Eu utilizo o Simple Present para estabelecer rotinas, fatos, programações ou hábitos. Não é isso? Então lá, I wake up at 7 a.m. every day. Eu acordo às 7 horas da manhã todos os dias. Vocês vão perceber, gente, que é extremamente comum eu utilizar advérbios ou locuções adverbiais de tempo. Perdão. Advérbios ou locuções adverbiais de frequência para poder utilizar o Simple Present. Afinal de contas, eu não estou falando sobre rotina, hábito.
Então, é comum eu estabelecer o quão rotineiro, o quão habitual ele é. Então, quando eu falo a relação do rotina em hábito, eu vou utilizar advérbios ou locuções adverbiais de frequência, tá? Advérbios ou locuções adverbiais de frequência. Então, gente, olha só. I wake up at 7 a.m. every day. Eu acordo às 7 horas todos os dias. Esse advérbio, a posição dele é sempre no final de frase? Sim, sempre no final de frase. Tá? Lembre-se que o advérbio de frequência, gente, ele sempre vai vir ali ao final, tá bom? Olha o outro exemplo aqui. She drinks aqui nos hábitos, tá? She drinks coffee every morning. Olha aqui, terceira pessoa de singular. O verbo ganhou uma modificação, ele ganhou o S. Perfeito? Ele ganhou o S. Por que que ele ganhou o S? Terceira pessoa do singular. Só que este verbo, ele não termina em S, SS, SH, CH, X, E, O para ganhar o S. Ele não termina em Y precedido de consoante. Para perder o Y ganhar o IES. Então ele é um verbo chamado de padrão. Basta colocar o S. Então, she drinks coffee every morning. Ela bebe café todas as manhãs. É um hábito. Olha outro exemplo. Programações. The train departs at 5:30 p.m. O trem parte às 5h30 da tarde. Digamos que agora seja meio-dia. Então ele vai partir, ou seja, ele vai embora às 5h30. Então é algo que está programado, organizado para acontecer. Ou no sentido de fatos. The earth revolves around the sun. Seja, a Terra dá a volta ao redor do Sol. Como the earth, que é o planeta Terra, ele é a mesma coisa do que o pronome it, terceira pessoa de singular, por isso que o verbo ganhou a terminação S. Porque o verbo revolve, que é o ao redor, né, assim, da volta, digamos assim, né, ele termina em E. Ok? Então, o que nós vimos? Hábitos e rotinas, ele descreve o que acontecem regularmente no presente. Fatos e verdades gerais expressam informações que são sempre verdadeiras. Programações, falar sobre horários, cronogramas e eventos futuros que foram planejados. Ok? Quase que finalizando com o Simple Present, né? Bom, temos que tomar cuidado, né, com o Simple Present por conta da questão do uso dos advérbios, tá bom? Advérbios de frequência como always, never, sometimes, rarely, usually, normally, fazem parte do uso do Simple Present, beleza? Praticar. Como assim, Laís? Como eu vou praticar? Lendo, galera. Você vai pegar textozinhos, depois a gente vai fazer uma aula específica de técnicas de leitura e interpretação de texto. Mas lendo você começa, pega textos curtos, simples, vai lendo ali, seu dicionáriozinho de papel ao lado, entendeu? Para poder ir te ajudando. Mas você vai vendo a estrutura do Simple Present, dos tempos verbais, tá? Ele começa a se transformar em algo mais natural, ok? E sempre está revisando, ou seja, sempre que possível, retome as suas anotações, retome aí as aulas, assista novamente, porque às vezes a gente deixa passar um pontozinho ou outro, não é isso? Beleza? Galera, Simple Present é isso, tá? Ele não foge absolutamente nada em relação a isso, tá? Então hoje nós aprendemos dentro do aspecto Simple Present a estrutura, né? As dicas, o que na verdade é a função do Simple Present, né? Então como nós visualizamos a questão da função do Simple Present, qual é o seu uso, passa a ser mais fácil para você. Você está pegando um texto e está lendo. No texto você leu, você está lendo ali e você vê que está usando a estrutura do Simple Present. Automaticamente a sua interpretação facilita. Por quê? A partir do momento que você sabe que aquela frase está usando Simple Present, você está falando assim, opa, essa frase aqui está indicando um ato verdadeiro. Ela está falando sobre um fato, sobre uma rotina da pessoa. Então a sua interpretação começa a tomar fatores de diferenças, ou seja, de informações a mais, de uma forma mais
natural. Beleza? Gente, um beijo do gordo, agradeço e nos vemos na nossa próxima aula, ok? Valeu, gente. Obrigadão.